Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriel, sou estudante de medicina na UFTM, faço quarto período. Meu apelido na universidade é Palestrinha, então chamem como preferirem, Gabriel ou Palestrinha. E eu darei aulas de Química ao longo desse ano para o cursinho popular, juntamente com o Lucas, o Henrique e o José Bento. Nessa primeira aula de Química, a gente vai falar sobre propriedades da matéria. Qualquer dúvida com relação a essa aula, podem me perguntar, que a gente conversa e tenta resolver esses questionamentos. Para falar sobre propriedades da matéria, então, é importante primeiro definir o que é matéria. E uma definição simples, mas muito interessante do que é matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, que detém volume. E aqui nessa definição a gente já tira dois pontos, duas propriedades que são interessantes para a gente analisar, que é a massa e o volume. Então toda matéria tem essas duas propriedades. Toda matéria é caracterizada por essas duas qualidades, que é a massa e o volume. Como que a gente vai medir a massa e o volume? Existe um sistema que estabelece quais são as unidades de medida que devem ser usadas para uniformizar as medidas. Esse sistema é chamado Sistema Internacional de Unidades, a abreviatura é SI. Então, todas as vezes que o exercício te falar coloque os dados no SI, ele está se referindo a esse sistema. Que então foi um sistema criado para uniformizar as medidas e fazer com que os cálculos fossem feitos todos na mesma medida. Mas nem sempre os dados do exercício ou a forma como vão estar as respostas nas alternativas vão estar no SI. Então, é bom saber quais são as unidades do SI, mas é importante saber também que em algumas provas talvez as unidades cobradas não sejam somente as do SI, tudo bem? Mas nesse sistema, então, qual que seria a unidade para medir massa? Seria o quilograma. E qual que seria a unidade para medir volume? O metro cúbico. Algumas relações são importantes, como, por exemplo, 1 quilograma vale 1000 gramas, 1 grama vale 1000 miligramas, 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Além disso, essa é uma relação importante. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros e 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então, pode parecer difícil gravar isso no início, memorizar esses dados, mas com o tempo e com o uso fica mais simples e automático, certinho? Uma propriedade também muito importante sobre a matéria, além da massa e do volume, seria a densidade. A densidade ela vai expressar quanta massa da matéria existe por uma unidade de volume em uma temperatura fixa. Então, isso vai fazer com que a fórmula da densidade seja essa fórmula aqui, bem importante, bem fácil para memorizar. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Como é massa dividido pelo volume, a unidade de medida vai ser quilograma por metros cúbicos. Isso no SI. Mas, como a gente vai ver daqui a pouco, existem outras unidades de medida para densidade. Uma coisa importante de se saber é que a densidade ela independe da quantidade de matéria que você vai analisar. Se a temperatura for a mesma, você pode pegar o mesmo material com massas diferentes que a densidade vai ser sempre a mesma. Como assim? Já explico. Por exemplo, se você pegar 1 kg de água ou 2 kg de água, a densidade da água em uma temperatura fixa vai ser sempre a mesma, independentemente
da massa de água que você pegar. Ah, por que isso acontece, Gabriel? Vou usar um exemplo que ficou clássico. Vamos voltar na fórmula aqui. Imagina que esse D seja o número de chocolates por pessoa. O M, o número de chocolates, e o V, o número de pessoas, certo? Então, se eu tenho um chocolate e uma pessoa, vai ficar um chocolate dividido por uma pessoa. Então, o número de chocolate por pessoa vai ser 1. Mas vamos supor que eu tenha 2 chocolates. Ó, aumentei, então, o numerador, esse número aqui. E eu vou ter também, agora, 2 pessoas. Então, além de aumentar o numerador, eu aumentei esse número de baixo da divisão, que é o denominador. Então, quando eu aumento os 2 dividido por 2, ficaria 1. Então, ainda daria um chocolate por pessoa, se eu tivesse 2 chocolates de 2 pessoas. Por quê? Porque além de aumentar o número de chocolates, eu aumentei o número de pessoas. Imagina a mesma coisa com a água. 1 quilo de água, geralmente, equivale a 1 litro de água, certo? Então, a massa de 1 quilo equivale a 1 litro, como eu tinha dito. Então, a densidade da água seria 1 quilograma por litro. Veja que eu não coloquei em metros cúbicos. É uma outra possibilidade de unidade de medida, quilogramas por litro. Agora, se eu aumentar e colocar 2 kg de água, imagina, se eu tenho 2 kg de água, eu não preciso de um volume maior de água. Quando você pensa, eu preciso de uma massa maior, eu também preciso de um volume maior se a temperatura não mudar. Então, para ter 2 kg de água, eu preciso de 2 litros de água, concorda? Então, quando eu colocar aqui 2 dividido por 2, vai dar 1 do mesmo jeito, 1 kg por litro. Então, por que se não mudar a temperatura, a densidade sempre fica a mesma? Porque quando você muda de um material, né? Porque quando você muda a massa desse material, quando você aumenta a massa, o volume que você vai precisar desse material também vai aumentar. Então, quando você for fazer a divisão, vai ficar elas por elas. E a densidade, que é o valor aqui, antes da igualdade, vai ficar o mesmo. Então, é por isso que acontece. Então, se algum dia alguém te perguntar, você está passeando na rua, alguém te perguntar assim, o que é mais denso? Uma bola de ferro de 2 quilos ou uma bola de ferro de 5 quilos? Você vai falar, uai, os dois têm a mesma densidade. Tem que falar uai porque a gente está em Minas, gente. Mas os dois têm a mesma densidade. Por quê? O que mudou foi a massa. Mas se a temperatura for a mesma, a densidade não muda. A densidade só vai mudar de um dado material se a temperatura mudar, certinho? Aplicação prática sobre isso. A parte de boiar ou afundar. Como assim? Quando o elemento ele possui uma densidade maior do que a do líquido no qual ele for colocado, ele vai afundar. E quando o elemento que for colocado no líquido, um objeto for colocado no líquido, e o líquido tiver uma densidade maior do que esse objeto, aí ele vai boiar. Eu não entendi. Então, vamos para o exemplo com o gelo. O gelo, a densidade dele é 0,92 gramas por centímetros cúbicos. E a água tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Observe que a medida, a unidade de medida de densidade aqui foi grama por centímetro cúbico, diferente do SI. Se fosse no SI era para ser quilogramas por metro cúbico. Mas como eu disse, existem várias maneiras de expressar o valor da densidade. Enfim, como o gelo tem uma densidade menor que a da água, quando ele for colocado na água, por ter uma densidade menor, ele vai boiar. Então, é a foto aqui do copo. Agora, se o gelo for colocado no etanol, como o etanol tem uma densidade menor que a do gelo, 0,79 gramas por centímetro cúbico, e o gelo tem 0,92, como o gelo tem uma maior densidade, não é uma maior massa, não é um maior peso, é maior densidade. Quando se fala boiar ou afundar, tem que lembrar de densidade. Como o gelo tem uma densidade maior, ele vai afundar no etanol, certo? Além das propriedades, né, que a gente já comentou, massa, volume, densidade, a gente precisa pensar também nos estados físicos da matéria.
O que que seriam os estados físicos? É como a matéria se apresenta na natureza. Existem três tipos gerais de estado físico que são muito importantes, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. No estado sólido, pegando o exemplo da água, é o gelo. Nesse estado, as partículas elas vão estar muito. Elas terão uma interação muito forte entre si. E por conta de terem essa interação muito forte entre si, elas não vão ter um grau de mobilidade muito alto. Sei lá, pensa que você tivesse que andar com o braço dado a várias pessoas ao mesmo tempo. Você só conseguiria ir onde essas pessoas fossem. Então, a sua mobilidade, você não estaria livre para se movimentar onde você quisesse. Então, como as partículas elas estão muito juntas, elas quase não se movem. Além disso, o sólido ele tem forma e volume fixo. Se você colocar um bloco de gelo numa mesa ou num copo, a forma do gelo vai ser a mesma nessas duas situações. Ele não vai mudar o formato dele. E o volume também é fixo. O volume do bloco de gelo, independentemente se ele está na bacia ou se ele está na mesa, ele vai ter o mesmo volume. O líquido, a interação entre as partículas é intermediária entre o sólido e o gasoso. Então imagina que antes você estava colado ou tinha dado braço para 10 pessoas, agora partiu no meio e são, sei lá, 5 pessoas ou grupo de 3 pessoas. Então vocês conseguem se movimentar melhor. Então, como as interações no líquido das partículas é intermediária, a movimentação das partículas é um pouco maior que no sólido. Além disso, a forma do líquido é variável. Como assim? Se eu tenho um copo de água, a água toma o formato desse copo. Agora, se eu pego essa água e despejo na bacia, ela vai tomar o formato da bacia. Então, tem forma variável. Além disso, o líquido possui volume fixo. Como assim? Se eu pego 1 litro, em uma garrafa de água e despejo isso na bacia, quando eu despejar para a bacia, embora o líquido tenha mudado a forma, ele continua tendo 1 litro. Então, o líquido tem forma variável mais volume fixo. E no estado gasoso seria, então, o estado de pouca atração entre as partículas, pouca interação entre elas, e um alto grau de movimentação. Imagina então que agora você se soltou de todas as pessoas e pode aí caminhar livre por onde você quiser. Então você vai ter um grau de movimentação maior, mais fácil, você não vai depender das outras pessoas para se mover, e aí você vai poder ir para onde você bem entender. Então, essa analogia é um pouco interessante para entender isso. Como a atração das partículas agora é fraca, elas têm um alto grau de movimentação. O que mais é importante? O gás, ele tem forma e volume variável. Então, se você pega um gás e coloca num quarto, ele vai assumir a forma do quarto e o volume do quarto. Agora, se você transfere esse gás para um banheiro, por exemplo, que talvez seja um pouco menor que um quarto, o que vai acontecer? Esse gás vai assumir a forma do banheiro, então ele vai assumir outra forma, e o volume do banheiro. Então, ele vai mudar o volume também, porque como o banheiro é menor, o gás vai ficar com um volume menor, mais comprimido, certo? Aqui eu fiz uma tabelinha para resumir, né? Então, só para recapitular, o sólido, ele tem a forma fixa, o volume fixo, a densidade alta, nem sempre, mas em geral, e a movimentação pequena das partículas. O líquido possui uma forma variável, mas um volume fixo, e a densidade média, e a movimentação também média entre as partículas, entre o estado sólido e gasoso. Cuidado sobre a densidade, porque nem sempre é assim. Como a gente viu no caso da água, o gelo, que é o estado sólido, tem 0,92 gramas por centímetro cúbico de densidade. Enquanto o líquido possui uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, a água líquida, né? Então, a água líquida ela vai ter uma densidade maior que a do gelo. Então, existem essas exceções sim. Mas eu coloquei nessa tabela aqui de uma forma geral. Então, de uma forma geral,
Lógico que tem exceções, a densidade do sólido vai ser maior que a do líquido. O estado gasoso tem uma forma variável, um volume variável, uma densidade um pouco mais baixa e a movimentação entre as partículas é grande, certo? Agora, essas fases em que as substâncias podem ser encontradas na natureza não são fixas. A substância pode mudar de uma fase para outra. Então, uma substância está no estado sólido, ela pode passar para o líquido, ela pode passar para o gasoso, do gasoso passar para o líquido, para o sólido, enfim. E para cada mudança de fase, existe um nome. Então, quando uma substância estava no estado sólido e passou para o estado líquido, a gente chama essa transformação de fusão. É uma transformação física chamada de fusão. Quando a substância estava no estado líquido e passou para o estado gasoso, a gente chama esse processo de vaporização. Quando a substância era um gás e passou para o estado líquido, liquefação ou condensação. Também aparece bastante. E quando a substância passa do estado líquido para o sólido, solidificação. Existe ainda a possibilidade da substância passar direto do estado sólido para o estado gasoso, ou do gasoso para o sólido. Ambas as transformações são chamadas de sublimação. É importante saber que se você mantiver uma pressão fixa, por exemplo, a pressão ao nível do mar, fixa, certo? Ao aumentar a temperatura, geralmente você vai para esse lado aqui, ou seja, você passa do estado sólido para o líquido e para o gasoso. E quando você retira a temperatura, ou seja, retira calor, vai passar do estado líquido, ou do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Então, aumento de temperatura tende a ir para o estado gasoso, diminuição para o estado sólido. Isso é importante saber numa pressão fixa, certo? Aqui eu coloquei alguns exemplos, então. Exemplo de fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido. O gelo derretendo. Exemplo de vaporização, a água fervendo. Exemplo de liquefação, vidros embaçados do carro no inverno. Isso aqui é algo bem interessante, bem importante. Imagina, por exemplo, que você está no inverno e você entra no carro, mesmo fora do carro, e sopra na janela. O ar que você soprou está quente e a janela, por ser inverno, o carro estava no ambiente, está mais fria. Então, o ar que você soprou quente bate na superfície da janela. Como a janela está fria, ela começa a roubar o calor do ar que você soprou. Então, o que vai acontecendo? O ar que você soprou vai perdendo calor, então ele vai tender a ir para esse lado aqui e vai tender a virar líquido. Então, aquela umidade que existia no seu ar, ela vai. No seu ar, no ar que você soprou. Porque a gente não é dono do ar, né, gente? Mas, enfim. Do ar que você soprou, porque ela perdeu o calor para a janela, ela vai se liquefazer ou se condensar. E assim vai formar aquele embaçamento ali na janela do carro. É por isso. Além desse exemplo, existe também um exemplo que o pessoal gosta muito de citar, que é a garrafa de refrigerante suando, né? Lembra que quando você tira ali o refrigerante da geladeira, ou do freezer, não sei, ele está com uma temperatura bem menor que a do ambiente. Então, o ar ambiente está muito mais quente. Ele vai bater na superfície do refrigerante e ao bater na superfície do refrigerante, ele vai perder calor, porque ele estava quente no ambiente e a superfície do refrigerante está frio, então ele está perdendo calor. Quando ele for perdendo calor, ele vai passar do estado gasoso para o estado líquido. E aí, no estado líquido, começa a formar aquelas gotículas ao redor da superfície do refrigerante. Então, é por isso que o refrigerante, entre aspas, sua. Não é um suor de verdade, né? O refrigerante não tem as glândulas sudoríparas, mas é um processo de transformação física da matéria, em que uma substância, o ar gasoso, passou do estado gasoso para o estado líquido num processo chamado condensação. Então é apenas isso que acontece ali. Se alguém um dia estiver tomando um refrigerante com você e de repente começar a aparecer suor,
você pode falar assim, ó, deixa eu te contar uma coisa aqui que eu aprendi. E aí você explica para ele como funciona, você vai parecer super inteligente. E essa é uma coisa interessante, né? Enfim, tirando as brincadeiras. Solidificação. Eu coloquei o exemplo da formação do gelo na geladeira. Então, tá pronto o sorvetinho, né? Se você pega um pouco de água líquida e coloca na geladeira, depois que você tira ali, depois de um tempo, ela fica sólida. Então passa por um processo de solidificação. É a mesma coisa do danoninho, né? Você era líquido, aí coloca na geladeira, vira o sorvetinho lá da propaganda e tá pronto o sorvetinho. Muito bom, gostava muito. Enfim, sublimação. O gelo seco, que nada mais é que gás carbônico que passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso, certo? Como eu já disse, a liquefação pode ser chamada de condensação. E a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, ela pode ocorrer de três formas, ela pode ter três tipos. A evaporação, que ela ocorre lentamente em qualquer temperatura. Um exemplo clássico são as roupas secando no varal. A ebulição, que ocorre em uma temperatura específica e ela é caracterizada pelo aparecimento de bolhas ali. Então, um exemplo clássico é a água fervendo. Então, quando você vai fazer o café ali, você vai ferver a água. Quando aparecer as bolinhas ali, quer dizer que a água está entrando em ebulição, passando do estado sólido, do estado líquido para o estado gasoso, certo? E um último tipo é a calefação, que ela acontece muito rápido em uma temperatura muito alta. O exemplo de calefação é uma gota de água ou um pouco de água caindo numa chapa quente. A calefação, toda vez que você ouvir o barulhinho tss, você vai lembrar dela, porque esse é o barulho que faz quando algo sofre esse tipo de processo de vaporização, certo? E a gente tem que considerar dois parâmetros muito importantes para analisar se uma substância está no estado sólido, no estado líquido ou no gasoso. Quais são eles? A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, que são abreviados geralmente como TF e TE. O que é isso, Gabriel? A temperatura de fusão é a temperatura na qual a água do estado sólido vai passar para o estado líquido. E a temperatura de ebulição é a temperatura na qual a água do estado líquido vai passar para o estado gasoso. Então, um exemplo para água, né? Ao nível do mar, na pressão que está no nível do mar, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, se a temperatura em que a água estiver for menor que 0 graus Celsius, ela vai estar no estado sólido. Se a temperatura estiver entre 0 e 100 graus Celsius, ela vai estar no estado líquido. E se a temperatura da água estiver maior que 100 graus Celsius, ela vai estar no estado gasoso, certo? Então essa linha aqui é bem didática e ela pode te orientar. Então é isso, temperatura de fusão, temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o líquido, temperatura de ebulição, temperatura na qual a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. E aqui a gente deu o exemplo da água ao nível do mar. Esses pontos de temperatura de fusão e temperatura de ebulição eles são fixos, exceto em caso de mudança de pressão. Então, ao nível do mar, a temperatura de fusão e temperatura de ebulição da água são aquelas, 0 e 100 graus Celsius. Caso você mude a pressão, caso você vá para um outro lugar que não seja o nível do mar, aí você vai estar mudando a pressão. A gente vai falar um pouquinho melhor disso na aula de propriedades coligativas. Mas caso você mude a pressão ali no ambiente no qual você está, então aí o TF e o TE podem mudar. Mas se a pressão se mantiver fixa, a TF e a TE é fixa. E aqui eu coloquei uma tabela com exemplos de temperatura de fusão e ebulição para algumas substâncias que estão ao nível do mar. Então a água, como a gente já tinha falado, em graus Celsius 0, a de fusão e 100 de ebulição. O etanol, menos 114,14, a temperatura de fusão a nível do mar, e a de ebulição 78,29. E assim por diante, mercúrio e o ferro. Tá bom? Importante ressaltar que para estudar essa parte de mudanças de estados físicos, sólido, líquido, gasoso, existe uma curva chamada curva de aquecimento que é importante ser estudada nesse processo.
O que é uma curva de aquecimento? Ela nada mais é que um gráfico no qual o eixo y será a temperatura, então o eixo y é esse aqui, o vertical, e o eixo x, que é esse horizontal, deitadinho, será o tempo, certo? Então, o que acontece? Eu montei essa curva de aquecimento aqui, que seria o gráfico de temperatura por tempo, para dar o exemplo da água na pressão ao nível do mar, de 1 atm, tá? Que essa é a pressão ao nível do mar, 1 atmosfera. Então, como que acontece neste exemplo aqui? Eu resolvi montar o exemplo pegando um bloco de gelo a menos 5 graus Celsius. E aí, com o passar do tempo, então o tempo está passando, olha, quanto mais para cá, mais tempo passa. Então, com o passar do tempo, eu fui aumentando a temperatura desse bloco de gelo, que estava a menos 5 graus. Por que isso foi acontecendo? Porque eu fui fornecendo calor para esse bloco de gelo, energia, e essa energia que eu fui transferindo para esse bloco de gelo, ela foi usada para movimentar as partículas do bloco de gelo. E movimentação de partículas, vocês vão ver na física, é igual à temperatura. Então, quanto maior o grau de agitação das moléculas ou das partículas, maior será a temperatura delas. Então, fui fornecendo calor, as partículas foram aumentando sua agitação, consequentemente sua temperatura, até 0 graus Celsius. Aqui, em 0 graus Celsius, observa que eu fiz o gráfico em laranja. O que é interessante aqui? Quando chegou na temperatura de 0 graus Celsius, o gelo ele começou a derreter e passou a virar água líquida, que é exatamente o ponto de fusão da água. Lembra? Então, o que acontece? No 0 graus Celsius, a temperatura não mudou ao longo do tempo. Então, o tempo foi passando, olha, aqui no gráfico, enquanto a temperatura não mudou, ficou no zero. Esse momento aqui é a temperatura de fusão da água, e é um momento que existe uma mistura do sólido, que é o líquido, ou do sólido, que é o gelo, e do líquido, da água líquida. Por que isso acontece? Por que esse conjunto, né, de sólido e líquido não é uma mistura, porque é a mesma substância ainda, os dois são água, mas é um conjunto de sólido e líquido. Tem gelo e água no mesmo recipiente que você está esquentando. Então, o que acontece é que quando tem o ponto de fusão, vai haver essa mistura de sólido e líquido. E a temperatura vai ficar constante. Por que fica constante? Porque agora, o calor que você está fornecendo para a sua amostra, né, que antes era o gelo, agora é o gelo mais a água líquida, o calor que você está fornecendo não está sendo mais usado, como foi usado nesse primeiro momento, para aumentar o grau de agitação das moléculas, mas sim para quebrar as interações que existem, para romper, né, de uma certa forma, as interações fortes que existem no sólido das partículas, para que as partículas possam, com menor interação, virarem partículas no estado líquido. Então, por isso que a temperatura não muda, porque o calor que está sendo fornecido ele está sendo gasto para romper interações e não para aumentar o grau de agitação das partículas. Então, a temperatura fica constante por isso. Quando acabar toda a fusão, ou seja, quando todo o gelo tiver sido derretido, as interações todas tiverem sido quebradas para a água se tornar líquida, à medida que você fornecer mais calor, aí a temperatura vai voltar a subir, porque agora você não precisa quebrar mais interações. Você precisa aumentar o grau de agitações das partículas de água. Então, à medida que você for fornecendo calor, as partículas vão se movimentando mais, isso quer dizer que a temperatura vai aumentar mais. Até chegar na temperatura de 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água. Chegando nessa temperatura, agora você vai ter que romper as interações da partícula de líquido para virar a partícula gasosa. Então, de novo, a temperatura vai ficar constante, porque todo o calor vai ser usado para gerar quebras dessas interações, e não para gerar
aumento de agitação das moléculas, então não vai haver aumento de temperatura, vai haver quebra de interações. Por isso, a temperatura fica constante e existe uma composição ali de líquido mais gás naquele momento. À medida que for passando o tempo, vai formando cada vez menos líquido, cada vez mais gás, porque as interações estão sendo rompidas. Aí, no momento que acabar a transformação, nesse caso a vaporização, você volta a fornecer calor, então a substância volta a aumentar a temperatura no estado gasoso. O que é importante desse gráfico? Lembrar que na curva de aquecimento de substâncias como a água, ou seja, substâncias simples, que só tinha uma substância sendo estudada, a gente vai ver como que funciona depois para mais de uma substância quando ocorre a curva de aquecimento. Por exemplo, água e óleo. Aqui a gente está analisando só de uma substância, que é a água. Então, nesse tipo de substância, que a gente chama de substância pura, uma só substância, e não uma mistura, duas ou mais substâncias. Então, nesse tipo de substância aqui, que só tem uma no sistema, no estudo, o que é importante lembrar da curva de aquecimento? Que no ponto de fusão da substância, a temperatura fica constante e existe uma mistura sólido-líquido. Não uma mistura, mas uma composição de sólido e líquido, porque, como eu disse, é água. Não tem mistura, só mudanças de fase. E aqui existe também a temperatura ficar constante, existe também essa constância da temperatura, né, ao longo do tempo, quando for alcançado a temperatura de ebulição. Aí vai existir uma composição no sistema de líquido e gás junto. Então, a curva é importante saber disso. Para a substância simples, ela tem dois momentos em que a temperatura fica constante, que é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Nesses momentos existem composição de estados físicos diferentes, sólido mais líquido ou líquido mais gás. Então, resumindo de tudo que eu falei, curva de aquecimento para substâncias com mais amostras, né? Quando você pega um sistema e aquele sistema ali que você retirou para estudar, a sua amostra, ela vai ter mais de uma substância. Então, ela vai ser chamada mistura. Naquele caso, a gente só tinha água. Então, era uma substância pura. Só uma substância. Aqui, a gente vai ter água e óleo, por exemplo. Então, é uma mistura, porque além da água, tem outra substância diferente, que é o óleo. Então, já não é mais uma substância pura naquela amostra que a gente vai estudar, mas sim uma mistura, que tem mais de uma substância. Nesse caso, como que fica a curva de aquecimento? Ela vai ficar diferente nas partes laranja. Por quê? Porque na substância pura, lembra que a temperatura fica constante quando alcança a temperatura no qual há uma composição sólido líquido ou líquido gás. Mas aqui, para a mistura, a temperatura nunca ficará constante. Então, mesmo que esteja no momento de existência de sólido mais líquido ou líquido mais gás, a temperatura vai subir. Como está indicado aqui no gráfico nessa cor laranja. A temperatura no tempo 1, quando começou a existir sólido mais gás, era a temperatura 1, e no tempo 2 essa temperatura era maior que a temperatura 1, quando passou a ser só líquido. Então, olha a diferença das temperaturas. Ela não ficou constante durante a mudança de estado físico. Isso é característico das substâncias misturas, certo? Então, esse é o ponto que vocês precisam entender. Qual que é a diferença entre a curva de aquecimento de uma substância pura, ou seja, só de uma substância, e de uma mistura? Uma amostra que tem mais de uma substância. Na substância pura, existem momentos em que a temperatura fica constante, que são os momentos de temperatura de fusão e ebulição, os momentos que existem a composição sólido líquido mais líquido gás, e nas misturas não existe esses momentos em que a temperatura fica constante. A temperatura sempre altera na curva de aquecimento da mistura com o tempo. Certinho? Então aqui está um resumo de tudo que eu já disse. E aí, é importante também classificar o que é sistema. Sistema, gente, é qualquer amostra de matéria que você separou para estudo. Então, falou assim, eu vou pegar isso aqui para eu estudar. Então, isso pode ser chamado de sistema. Muito tranquila a definição. Os sistemas eles podem ser formados por apenas uma substância. Então, separou só uma substância para estudo.
que seria então um sistema formado por uma substância pura, ou um sistema no qual separou duas ou mais substâncias para estudar, que seria então um sistema que seria caracterizado por uma mistura, certo? As substâncias simples, como dito antes, né, elas possuem a temperatura de fusão e ebulição fixa, e as misturas não possuem, lembra da curva de aquecimento, que fica mais fácil. Então, o sistema, a amostra de matéria que a gente separou para a gente estudar, ele pode ser composto por uma substância só ou por duas ou mais substâncias. Se for uma substância só, é uma substância pura, e a substância pura ela tem temperatura de fusão e ebulição e densidade fixos. Agora, se for uma mistura, que são duas ou mais substâncias, ela vai ter temperatura de fusão, ebulição e densidade indefinidos, certo? Além de tudo que eu disse, é importante falar de substâncias simples e compostas e a diferença entre alotropia e o que é alotropia. Então, antes a gente estudou substância pura e mistura. Agora a gente vai estudar substância simples e composta, certo? O que é uma substância simples? É uma substância formada apenas por um elemento químico. Então, eu coloquei aqui de exemplo o gás hidrogênio, que é o H2, o gás oxigênio, O2, e o Fe. O H2 é composto só pelo elemento químico hidrogênio. O gás oxigênio é composto só pelo elemento químico oxigênio. E o ferro é composto apenas pelo elemento químico ferro, né? O Fe aqui. Agora, a substância composta ela vai ser formada por mais de um elemento químico. Então, por exemplo, a água. Ela é formada tanto por hidrogênio quanto por oxigênio. A amônia ela é formada tanto por nitrogênio quanto por hidrogênio. O cloreto de sódio é formado tanto pelo sódio quanto pelo cloro. Então, é mais de um elemento químico. É bem fácil. Substância simples é aquela que é formada apenas por um elemento químico. Substância composta é aquela formada por mais de um elemento químico. E o que é alotropia? A alotropia, apesar desse nome aí um pouco estranho, é só um conceito tranquilo de se entender, que é a formação de mais de um tipo de substância simples por um mesmo elemento químico. Então, o mesmo elemento químico vai formar mais de um tipo de substância simples. Olha os exemplos para você entender. O gás oxigênio e o gás ozônio. Os dois são formados pelo mesmo elemento químico, o oxigênio, e o oxigênio está formando duas substâncias simples, ou seja, a substância que é só formada pelo oxigênio, diferentes. Então, o oxigênio tem apenas 2 moléculas de O e o ozônio tem 3 moléculas de O. Então, nesse caso, o número de moléculas de oxigênio ligadas, do elemento químico oxigênio ligadas, é diferente e por isso forma substâncias simples, ou seja, substâncias formadas só por oxigênio, diferentes. E isso é uma situação de alotropia. Ou seja, o gás ozônio tem essa alotropia com o gás oxigênio. Outro exemplo muito clássico também é o grafite, o diamante e o fulereno. O grafite e o diamante fulereno todos são formados por carbono. Mas você me fala, então por que o diamante é tão diferente do grafite? É porque o carbono ele se organiza estruturalmente diferente nessas duas substâncias. Olha, no diamante ele se organiza estruturalmente dessa maneira, o que permite formar o diamante com suas características, e no grafite ele se organiza dessa maneira aqui. Então, o elemento químico carbono se organizando estruturalmente de diferentes maneiras, ele pode formar diferentes substâncias simples. O diamante, o grafite ou o fulereno também, que vai ter uma estrutura diferente dessas duas anteriores, mas também será formada apenas por moléculas do elemento químico carbono. Outros exemplos clássicos são o fósforo branco e o fósforo vermelho, e o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Fósforo branco e fósforo vermelho, ambos formados por fósforo. Enxofre rômbico e enxofre monoclínico são duas substâncias simples, diferentes, formadas ambas por enxofre. Substâncias puras e misturas.
Qual, então, que seria a diferença entre substâncias pura e mistura? A gente falou de diferença entre substância simples e composta. Agora a gente vai falar de substância pura e mistura um pouco mais aprofundado, além daquilo que a gente já falou. Então, a substância pura, ela seria um sistema, ou seja, uma amostra de matéria que vai ser estudada, formada por apenas uma substância, que pode ser simples ou composta. Então, pode ser o gás oxigênio, puro, só ele, que é uma substância simples, ou um sistema formado por água, que é uma substância composta, mas só a água, sem nenhuma outra substância ali, certo? Então, isso é uma substância pura. E a mistura? A mistura é um sistema, ou seja, uma amostra de matéria que vai ser estudada, formada por duas ou mais substâncias. Então, por exemplo, água e óleo. São duas substâncias diferentes formando aquele sistema. Então, por isso, forma uma mistura. A mistura ainda pode ser classificada em heterogênea e homogênea. O que é isso? As misturas heterogêneas, elas são misturas nas quais as substâncias não se misturam e formam mais de uma fase. Um exemplo clássico é a água e óleo. Então, olha, perceba, as duas substâncias elas não se misturam e cada uma vai formar uma fase desse sistema. Como assim? Se eu pegar um ponto aqui no óleo, ele vai ser diferente se eu pegar um ponto aqui desse sistema que está na água. Vai ter características diferentes. Não é o mesmo ponto. Então, por isso, a gente fala que existe uma fase que é a fase da mistura, que é composta pelo óleo, e outra fase que é composta pela água. Porque todos os pontos que eu pegar aqui ao redor da água serão iguais. Então, tendo todos os pontos iguais, ela será uma fase desse sistema. Enquanto que o óleo, também, se eu pegar todos os pontos iguais aqui nessa região do óleo, vai ser o mesmo ponto. Então, a mesma fase. Só que se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui na água e outro no óleo, né? Então, serão pontos diferentes. Por isso, são fases diferentes. Acho que ficou claro, mas se não tiver ficado claro, me pergunte depois que eu tirar essa dúvida de vocês. E além da mistura heterogênea, existe a mistura homogênea, no qual as substâncias então se misturam e vão formar uma única fase. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui dessa mistura de água e sal, que é um exemplo clássico de mistura homogênea, ele vai ser igual. Então, se eu pegar esse ponto, esse, todos vão ser igual. Então, essa mistura de dois compostos, né, água e sal, ela é uma mistura homogênea, porque ela é igual em toda sua extensão, formando apenas uma fase. Toda mistura homogênea é constituída apenas de uma fase. Certo? E aqui, então, para a gente classificar os sistemas, com base nas fases, nas substâncias, eu coloquei como se fosse um exemplo de exercício, é um exemplo interessante para a gente abordar. Então, o que são as fases do sistema? Como eu tinha dito antes, é a parte do sistema que possui as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Então, que todos os pontos são iguais entre si. Então, se eu pego todos os pontos aqui nessa parte do óleo, são iguais. Então, ele é uma das fases. Agora, aqui, se eu pego um ponto aqui e um ponto aqui, eles são diferentes. Porque um vai ser caracterizado pela água, nesse caso, salgada, e o outro, pelo óleo. Então, são pontos que têm propriedades diferentes, né? Dá pra gente ver até mesmo a olho nu. Então, por isso serão duas fases diferentes. Então, cada fase vai ser constituída por uma parte do sistema, daquilo que você está estudando, daquela mistura, enfim, que você está estudando. Então, vai ser uma parte desse sistema em que todos os pontos são iguais em todo o seu tamanho, toda a sua extensão. Esses pontos vão possuir as mesmas propriedades. Para facilitar, pensa que fase são aquelas partes do sistema que você consegue identificar a olho nu, diferenciar. Então, olha, eu estou vendo que aqui o óleo está diferente da água, nesse caso, salgada. Então, o óleo ele vai ter uma fase e a água que eu estou vendo aqui, que está separada, vai ser outra fase desse sistema. Então, fazendo isso também facilita, né? Uma coisa muito importante aqui é que água e gelo são a mesma substância, que é água, certo? Só que os dois estão em fases diferentes.
num sistema, porque a água está no estado líquido, o gelo está no estado sólido, eles não têm as mesmas propriedades. Então, eles, apesar de água e gelo ser a mesma substância, eles possuem, eles formam fases diferentes em um dado sistema, certo? Porque quando eu pego, por exemplo, os pontos da água, eles são diferentes dos pontos do gelo aqui nesse sistema. E eu consigo ver que existe água e gelo, eles não são um só. Eu consigo separar os dois pelo meu olho, então eu consigo identificar que tem mais de uma fase quando eu formo um sistema de água e gelo. Não é uma coisa só, né? A substância ela não está misturada ali, formando uma única coisa. O que seria se fosse só uma fase. Então, trate assim, para você identificar fase e substância. A gente vai fazer esses 3 exemplos aqui. Eu espero que fique um pouquinho mais claro para vocês. Então, como que vai funcionar? Nesse primeiro exemplo, a gente tem óleo, água e gelo nesse recipiente, nesse sistema. E como que vai ser a quantidade de fases desse sistema? Então, o óleo, a gente consegue ver aqui que forma uma fase, o gelo forma outra fase e a água forma outra fase. Então, a gente tem 3 fases nesse sistema. Além disso, a gente vai possuir 2 substâncias. Por quê? Porque o óleo forma uma substância e o gelo mais a água, ambos são H2O, são a mesma substância. Então, ambos são água, então forma outra substância. Então, esse primeiro sistema, é um sistema formado por 3 fases e 2 substâncias. Já nesse segundo sistema de estudo aqui, existe água, gelo e gás. Então, seria uma água gasificada com gelo. Ele é um sistema formado com 3 fases, porque existe a fase, dá pra gente ver o gás, dá pra gente ver o líquido e dá pra gente ver o gelo, certo? Então são 3 fases diferentes. Quantas substâncias? 2. Por quê? Porque existe a água e o gelo formando uma substância novamente, ambas H2O, e existe o gás carbônico formando o gás dessa água gasificada. Então existem 2 substâncias. Nesse terceiro sistema, nessa amostra que a gente retirou para estudo, né? Sempre lembrando a definição de sistema aí. Como que vai funcionar? Esse aqui é meio maldade, assim, pessoal. É bom saber porque é uma pegadinha. Como que funciona? Aqui tem uma mistura de óleo, gelo, água salgada e granito. Então tá, o óleo é uma das fases, o gelo, como a gente já viu, outra fase, a água salgada, como a água está misturada no sal, e as duas se misturam completamente, vai ser outra fase. Então até agora eu tenho 3 fases. Aí você falaria assim, então tá, eu tenho essas 3, mais o granito, então eu tenho 4 fases. Só que a pegadinha está exatamente aqui. O granito ele é formado por 3 outras substâncias, que é a mica, o quartzo e o feldspato. Então, o que vai acontecer é que, na verdade, o granito são 3 e não 1. Ele forma 3 fases diferentes, porque ele possui essas 3 substâncias diferentes. Então, ao invés de ser 4 fases, vai ser uma do óleo, uma da água com o sal, outra do gelo, 3. Mais 3 do granito, que é o feldspato, o quartzo e a mica. Então vai ser um sistema com 6 fases. E o número de substâncias também vai ser 6, porque vai ter o óleo, uma, o sal, outra, a água e o gelo é uma só, então 3. E o feldspato, o quartzo e a mica. Então, totalizando 6 substâncias nesse sistema. É importante, mais ou menos, saber classificar os sistemas com número de fases e número de substâncias, porque pode aparecer em algumas questões. Então, a classificação dos sistemas. Eu fiz esse mapa, esse resumo aqui para vocês. Então, como que funciona o sistema, né? Que é aquela amostra da matéria que a gente separa para estudar. Ele pode ser uma substância pura ou ele pode ser uma mistura. Se for uma substância pura,
esse sistema ele vai ser formado por apenas uma substância. Se for uma mistura, por duas ou mais substâncias. Sendo o sistema formado de uma substância pura, ele pode ser um sistema que tenha uma fase ou duas ou mais fases. Se for um sistema com uma fase, o exemplo clássico é a água líquida, que é um sistema que a gente pode chamar de homogêneo. Por quê? Porque esse sistema apresenta apenas uma fase que a gente consegue identificar. Agora, se for uma substância pura que está em duas ou mais fases no sistema, ele pode ser chamado de sistema heterogêneo. Cuidado, não é mistura heterogênea, pessoal. Sistema heterogêneo, nesse caso aqui, ele está sendo formado por uma substância pura apenas, como água sólida, que é o gelo, e a água líquida. Então, não é uma mistura, porque é tudo água, é uma substância pura. Tanto o gelo quanto a água líquida são H2O, é água. Só que eles estão em fases diferentes. O gelo está na fase sólida e a água está na fase líquida. Então, eles vão formar fases de um sistema diferentes. Vão formar mais de uma fase no sistema, formando um sistema heterogêneo, ou seja, com mais de uma fase. Embora não seja uma mistura, porque é tudo água. A mistura, como que ela vai poder ser? Ela pode ser uma mistura de uma fase apenas, ou seja, uma mistura homogênea, ou uma mistura com mais de uma fase, uma mistura heterogênea. A mistura homogênea que a gente viu é água e sal, e toda mistura homogênea será um sistema homogêneo, porque ele vai ser formado apenas por uma fase. Lembra que a água e sal só tem uma fase, você só consegue enxergar uma mistura ali, uma fase de mistura ali. Agora, a mistura heterogênea ela vai ser formada por duas ou mais fases. Por exemplo, água e óleo. E vai formar um sistema heterogêneo, porque tem mais de uma fase. E mais de uma substância. Então, é uma mistura heterogênea e também pode ser chamado de sistema heterogêneo. Aqui fica muito importante uma coisa. É importante perceber que toda mistura homogênea é um sistema homogêneo, certo? Mas nem todo sistema homogêneo é uma mistura homogênea. Por quê? Porque eu posso ter sistemas homogêneos que sejam substâncias formadas por substâncias puras e não por misturas. Então, repetindo, toda mistura homogênea é um sistema homogêneo, mas nem todo sistema homogêneo é uma mistura homogênea, porque ele pode ser formado apenas por uma substância, que no caso aqui é a água. E o mesmo raciocínio vale para sistema e mistura heterogênea. Toda mistura heterogênea é um sistema heterogêneo. Só que nem todo sistema heterogêneo é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque um sistema heterogêneo pode ser formado por exemplo, gelo e água. E gelo e água é a mesma substância, H2O. Então, a mesma substâncias que estão em fases físicas diferentes, por isso forma um sistema heterogêneo, tem mais de uma fase, só que é formado pela mesma substância, água. Então não forma uma mistura. Então, por isso, toda mistura heterogênea constitui-se um sistema heterogêneo, mas nem todo sistema heterogêneo é uma mistura heterogênea. Aqui vai estar exatamente isso tudo que eu falei para vocês. E essas observações aqui é interessante de serem feitas. O granito, então, sempre lembrar que ele é formado por 3 substâncias em 3 fases. Então, é uma pedra aqui que tem essas 3 substâncias, que é o quartzo, a mica e o feldspato. É uma mistura dessas 3 substâncias. E o álcool, eu coloquei aqui outros exemplos, né? O álcool combustível pode ser formado por álcool, ele é formado por álcool mais água, daí toda aquela discussão, né, de que às vezes os postos fazem algumas maracutaias, colocando mais água no álcool do que é necessário, do que é devido, enfim. Então, o álcool combustível é sempre importante lembrar que ele é formado não só por álcool, mas álcool mais água. Ouro 18 quilates é formado por ouro, prata e cobre. Então não é só o ouro, como muita gente pensa. E mistura gasosa, elas sempre vão ser misturas homogêneas, certo? Depois de abordar todos esses temas, o que é a matéria, suas propriedades, né, que é massa, volume, densidade, o que é sistema, o que é substância simples, substância composta, alotropia, substância pura,
misturas homogêneas, misturas heterogêneas, sistemas homogêneos, sistemas heterogêneos, curvas de aquecimento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre separação de misturas. Para falar sobre isso, a gente vai usar um pouco dos conceitos que a gente viu em misturas, certo? Então é importante ter na cabeça que é uma mistura homogênea, que é uma mistura heterogênea, para a gente conversar sobre separação de misturas. Foto bem bonita, né? Que são torres de refino de petróleo, que chique. Métodos de separação de misturas. Então, o que são eles, né? Para que você vai usar? Esses métodos são usados para separar misturas. É bem isso mesmo. Então, quando você tem duas substâncias num sistema, por exemplo, água e sal, e você quer separar a água do sal, você vai ter que empregar algum método de separação dessa mistura, para separar essa mistura, que no caso aqui é uma mistura homogênea. Então, você vai ter que empregar alguma técnica, fazer algo para tirar a água do sal, enfim, para separar as duas substâncias. E sempre é importante levar em consideração que para fazer isso, a gente vai analisar alguns fatores, como por exemplo, se aquela mistura que a gente está querendo separar, ela é heterogênea, homogênea, qual é a disponibilidade dos materiais que eu tenho para separar essa mistura. Então, por exemplo, não adianta nada você querer separar algo sendo que você não tem o material. Não adianta só ficar, por exemplo, pensar, né? Eu quero ter um filtro, eu quero ter um filtro, eu quero ter um filtro, eu quero ter um filtro. O filtro não vai aparecer na sua frente, né, meu povo? Né, meu querido? Porque a gente precisa ter um material físico ali. Não adianta só pensar. Então, lembre sempre que para separar as misturas, precisa ter aquele instrumento disponível. No caso, eu citei o filtro, mas a gente vai ver que tem vários outros tipos de instrumentos para separar a mistura. O custo da separação. Então, às vezes, você não tem tanto dinheiro para fazer um método de separação mais caro. Então, você tem que optar por um mais barato. E o tempo, né, que cada método leva. Às vezes, você é mais apressadinho, aí quer uma coisa mais rápida. Às vezes, não precisa ser tão rápido, dá para ser mais lento. Então, tudo isso é levado em consideração. A separação das substâncias ela ocorre por meio das diferenças de propriedades que essas substâncias apresentam na mistura. Então, por exemplo, as diferenças de densidades que as substâncias da mistura têm, ou as diferenças de temperatura de ebulição que as substâncias da mistura têm, a diferença de tamanho das substâncias que compõem a mistura. Então, tudo isso é levado em conta para fazer a separação das misturas, certo? Então, isso tudo tem que ser lembrado. Além disso, nos exercícios em que for pedido para você separar uma mistura que tenha muitos componentes, muitas coisas, você sempre vai optar por separar primeiro, vai usar métodos que separem primeiro as diferentes fases da mistura. Então, sei lá, se você está separando uma mistura que tem água com sal e óleo, primeiro você vai optar por separar a água com sal do óleo, que são duas fases distintas. E aí depois que você vai separar a água do sal, que é uma mistura de uma fase. Então sempre separe as fases para depois separar as substâncias de uma só fase. Quando o exercício te pedir várias separações sucessivas, que isso acontece em alguns vestibulares. Mas, além dessa introdução, vamos começar a parte então dos métodos em si. Então, separação de misturas heterogêneas primeiro. O primeiro exemplo que eu trouxe é a peneiração ou tamização, que vai ser a separação de dois sólidos, né? Então, o exemplo que eu trouxe na fotografia é a separação de areia e pedra. Você vai pegar uma peneira, vai colocar ali a mistura de areia e pedra e vai começar a balançar. Eita, nós! Aí balançou a peneira ali com todo esforço. O que acontece?
As partículas que têm um tamanho maior, ela vai ficar na peneira. Ela não vai passar pelo buraquinho da peneira. Agora, as partículas que têm um tamanho menor, elas conseguem passar pelos buracos da peneira. Então, o que acontece é que esse método de peneiração é baseado na diferença de tamanho das partículas. As que são maiores, ou das substâncias da mistura, né? As que são maiores vão ficar retidas na peneira, as que são menores vão passar. E todos viveram felizes para sempre, né? Exatamente isso que acontece. É bem simples e é um método que vai separar dois sólidos e que vai se basear, então, nessa diferença de tamanho entre as substâncias da mistura. Olha aí, catação. Muito fácil de entender também, quem nunca catou um feijãozinho, né? Vai ser a separação de dois sólidos. O exemplo clássico é o feijão e as impurezas. Então, quando você estiver catando aqui o feijão e você vê uma impureza e fala show impureza, pega a sua mão e tira a impureza para lá. Pode ser feito também com uma pinça, né? Você olhando aqui, você vê uma impureza, você vai e tira com a pinça. Mas é bem simples mesmo. O fundamento é a diferença de tamanho, né, e de aspecto das substâncias. Então, se você viu alguma coisa aqui diferente do feijão, você vai lá, pega e fala show impureza, tira a impureza e fica só com o feijãozinho para fazer um feijãozinho sem impureza, sem nada, bonitinho. Todo mundo ficar contente e satisfeito. Essa fera aí. Além disso, a levigação. Existe, então, esse método de separação de misturas entre dois sólidos, que ele vai se basear no arraste do sólido menos denso para uma corrente líquida. Então, ele vai se basear na diferença de densidade das substâncias que compõem a mistura, certo? E um exemplo muito clássico é o ouro e as impurezas. Então, você vai pegar uma bacia de água, vai colocar água e vai gerar uma corrente de água. Como as substâncias impuras elas são menos densas que o ouro, elas são mais facilmente carregadas por essa corrente de água. E o ouro, que é mais denso, ele fica na bacia. E ele não vai embora com a corrente de água. Aí você separa as impurezas do ouro e fica só o ouro. Aí sim. Ventilação, separação entre dois sólidos. Qual que é o fundamento dele? É o arraste da substância menos densa por uma corrente de ar. Então, na levigação era um arraste por uma corrente de água, aqui vai ser um arraste por uma corrente de ar. Então a mesma técnica. A substância que é mais densa, ela vai ficar, e a substância que é menos densa, ela vai ser carregada pela corrente de ar. Então, vai ser usado para separar dois sólidos, e um exemplo clássico é o arroz e as cascas. Nesse caso, por exemplo, a moça da imagem, ela está jogando, né, o arroz para cima, e aí vai vir uma corrente de ar aqui, chururu, vai varrer as cascas do arroz e vai deixar na bacia aqui apenas o arroz e não as cascas, certinho? Separação magnética, separação de dois sólidos também. O fundamento é bem tranquilo de entender. Uma das substâncias da mistura heterogênea vai ter que ter propriedades magnéticas e a outra não. E aí, quando você aproximar um ímã, a substância que tem propriedade magnética vai chururu aqui no ímã, né, grudar aqui, e vai ser separado aqui o enxofre e o ferro, que é o exemplo que eu coloquei. Então, o ferro vai grudar no ímã e o enxofre vai ficar aqui solitário sem o ferro, certo? É importante ser duas substâncias que tenham propriedades magnéticas distintas, que uma tem e outra não tenha. Por quê? Porque se as duas tiverem, as duas vão para o ímã. Então é interessante que uma tenha e essa vá para o ímã, e que a outra não tenha e essa não vá, e assim você consiga separar. Outro método é a dissolução fracionada, separação de dois sólidos. Ela é usada
com base na diferença de solubilidade desses sólidos. E como que você vai fazer? Eu dei o exemplo aqui do sal e da areia. Você sabe que o sal é solúvel na água, porém a areia não é. Então, você coloca a água, o sal vai ser chururu envolvido pela água e a areia não. Então, você separou o sal da areia. Por isso chama dissolução fracionada, certo? A dissolução, ou seja, dissolver. Então, vai dissolver aqui nesse caso o sal. E fracionada por quê? Porque ela dissolve uma fração da mistura e não os dois componentes. Nesse caso aqui só o sal, certo? Flotação, que é a sedimentação fracionada. Então, a separação de dois sólidos ou de um sólido e um líquido. Aqui eu dei o exemplo de areia e serragem. Como que vai funcionar? Esse método de separação vai se basear na diferença de densidade entre os compostos da mistura. Então, você vai colocar um líquido com densidade intermediária entre os dois compostos da mistura. Como que funciona? Por exemplo, você sabe que a areia é mais densa que a água e a serragem é menos densa que a água. Então, a água é um líquido que tem densidade intermediária entre os dois. Então, quando você colocar a água, a areia vai ficar no fundo e a serragem vai ficar boiando em cima. Então, o que acontece é exatamente isso, sabe? Você coloca um líquido de densidade intermediária, colocando esse líquido de densidade intermediária, vai separar o mais denso no fundo e o menos denso vai aqui boiar. Decantação é um método bem tranquilo de entender. Nesse caso aqui eu peguei a água barrenta como exemplo. Pode ser a separação entre dois líquidos. Precisa mudar aqui, mas é entre dois líquidos ou entre um sólido e um líquido. No caso eu peguei o exemplo de sólido e líquido, a água barrenta, né? O que vai ser feito na decantação? Você vai esperar. É simplesmente isso. Deixar a mistura em repouso. Então, a água barrenta, você vai esperar, até que o barro, pela ação da gravidade, como ele é mais denso, se sedimente e a água fique por cima. Então, é basicamente isso. A decantação é um método de separação baseado na diferença de densidade dos compostos da mistura e em que a ação da gravidade vai fazer com que um composto fique sedimentado no fundo e outro fique mais em cima, né? A centrifugação é um método de decantação acelerado. Então, você vai colocar, né, a mistura num aparelho, é feito muito com soro sanguíneo, e nesse aparelho ele vai girar e aí vai fazer com que a mistura que existe ali no aparelho sofra decantação de uma forma mais rápida com esse giro, certo? Eu só tenho mais dois métodos de separação de misturas heterogêneas, depois a gente vai para os métodos de separação de misturas homogêneas. Então, força na peruca aí, meu povo, que a gente já está quase acabando. Separação entre dois líquidos, que é o funil de separação. E como que ele funciona? Você vai colocar os dois líquidos nesse funil aqui. Super elegante. E aí, como que vai acontecer? Você vai esperar, por exemplo, a água e o óleo. Você vai esperar com que a água se decante e vá para o fundo e o óleo fique em cima. Então, primeiro tem esse processo de decantação. Depois que decantou, que a água está embaixo e o óleo está em cima, você vai abrir essa torneira aqui. A água vai começar a pingar. E aí, na hora que toda a água tiver sido esgotada, tem que ser bem preciso, você vai lá e fecha a torneirinha. Então, na hora que a água pingar tudo no recipiente que você está coletando aqui, você fecha a torneira e só o óleo fica nesse balão. Então, é basicamente isso que acontece. Por último, a filtração. Seria a separação entre o sólido e o líquido. O fundamento é a diferença de tamanho das partículas, né? O líquido tem partículas menores, o sólido partículas maiores. E o líquido, então, vai passar pelo filtro e o sólido não. Um exemplo clássico é o café.
você coloca lá a água que estava fervendo, né? No filtro com café, a água vai passar pelo filtro, retirando ali a essência do pó do café, mas o pó do café vai ficar no filtro e vai ser separado, então, ali isso, né? Então, acabou a parte de separação de misturas heterogêneas, vamos para a parte de separação de misturas homogêneas. Eu trouxe aqui 3 métodos de separação de misturas homogêneas. O primeiro é bem simples, chama-se evaporação. É a separação entre o sólido e o líquido. E aqui eu trouxe o exemplo do sal e da água. O fundamento é a diferença alta, né? Grande diferença da temperatura de ebulição dos dois compostos da mistura. Nesse caso, do sal e da água. O sal tem uma temperatura de ebulição muito maior que a da água. Assim, o que vai acontecer? Você vai simplesmente esperar também até que a água evapore e o sal fique. Como a água tem uma temperatura de ebulição menor, ela evapora mais rápido e o sal vai ficar. Você vai falar para mim, é verdade, Gabriel, mas aí eu perdi a água. Eu não queria perder a água, eu queria separar o sal e a água, mas queria estar com a água destilada ali também. Tem jeito. A gente arruma um jeito. Que é pela destilação simples. Como que ela acontece? Ela vai ser usada também para separar misturas que têm ponto de ebulição diferentes entre si e que sejam uma diferença um pouco considerável entre esses pontos de ebulição, como sal e água. E aí, o que vai acontecer? Você vai colocar a mistura nesse balão de destilação, vai esquentar. Como a água tem uma temperatura de ebulição menor, ela vai evaporar primeiro, enquanto que o sal não evapora. A água evaporando, ela vai subir e vai vir para essa parte desse tubo que tem um condensador. Lembra que condensação é a passagem do estado gasoso da água para o estado líquido. Então, o que vai acontecer é que nesse condensador, a água vai passar do vapor, que ela tinha virado aqui quando ela foi esquentada, para o estado líquido novamente. E aí vai pingar aqui a água líquida para ser coletada no Erlenmeyer, que nada mais é que esse recipiente aqui nesse formato, tá? Então é bem simples mesmo, é isso que acontece. Existe outro tipo de destilação, que é a destilação fracionada. Para que ela existe? Ela é basicamente a destilação simples com algumas modificações. E ela existe para separar substâncias que tenham pontos de ebulição muito próximos entre si. Então a água e o álcool eles fervem em temperaturas bem próximas, bem mais próximas do que a água e o sal. Então, para separar esses tipos de misturas que têm substâncias com pontos de ebulição bem próximos, a gente usa destilação fracionada. Como que ela vai ser usada? Como que ela acontece? No caso, por exemplo, você colocou a água e o álcool aqui nesse balão, você vai esquentá-lo, assim como na destilação simples. A diferença está aqui. Entre o condensador e o balão existe uma coluna de fracionamento. E nessa coluna de fracionamento existem alguns obstáculos, como bolinhas de porcelana ou cacos de vidro. E esses obstáculos eles vão fazer com que apenas a substância que possui uma temperatura de ebulição menor consiga atravessar a coluna e passar para o condensador, certo? Então, por mais que as substâncias possuam uma temperatura de ebulição próxima entre si, e por mais que elas possam evaporar mais ou menos no mesmo instante ali que está acontecendo a evaporação uma da outra, esses obstáculos fazem com que só aquela que tem a temperatura de ebulição menor consiga passar por eles, chegar no condensador, virar água novamente, ser condensada e aí ser coletada aqui no final. Certo? Então é basicamente isso. É bem tranquilo. Por fim, as transformações da matéria são só mais 2 slides. As transformações da matéria elas podem ser divididas em transformações físicas ou transformações químicas. As físicas, elas não dão origem às novas substâncias, então pensa assim. Era água no início da transformação, continuou sendo água no final, então foi uma transformação física. Por exemplo, dilatação.
Pensa numa barra de ferro. Num dia quente, ela aumenta de tamanho, ela dilata. Mas ainda assim, ela continua sendo ferro depois desse processo, ela só aumentou de tamanho. Então, o que houve foi uma transformação física. A compressão é o oposto da dilatação. A fusão, pensa num bloco de gelo derretendo, né? Aqui ele ainda era gelo, mas aqui ele derreteu e virou água. Só que é H2O ainda, é a água. Então não houve transformação química, houve uma transformação física, porque era água no início, só que era no formato sólido, e agora é água no final, só que em formato líquido. Então houve uma transformação física. Ebulição também é o mesmo caso. Então lembra, as mudanças de estado físico são transformações físicas e não químicas. Por fim, as transformações químicas. Elas acontecem de uma forma em que a substância que existia no início é diferente da substância que existia no final após essa transformação química. Então rola um paranauê ali chamado reação química, que vai fazer com que as substâncias iniciais, que são chamadas de reagente, elas reajam entre si e formem uma reação química que no final vai dar origem a substâncias diferentes que na reação química são chamadas de produtos. Por exemplo, o ferro e a ferrugem. No início você tinha ferro e no final do processo você tinha ferrugem. Não é a mesma coisa que o ferro. Então houve uma transformação química. Diferente da transformação física, que as substâncias elas são as mesmas no início e no fim da transformação, certo? Outros exemplos também, a combustão, o apodrecimento e o enferrujamento que eu já disse. Existem algumas evidências que podem te indicar de que aconteceu uma reação química. Por exemplo, a liberação de luz ou calor. Você vê ali um foguinho, você já fica esperto e fala, opa, vai me enganar não, isso é uma transformação química e não física. Liberação de um produto gasoso. Então, antes você tinha reagentes que eram sólidos, líquidos, eles reagiram de repente e formou um gás. Você vai falar assim, nossa, surgiu do nada? Não, é porque teve uma reação química que formou esse gás, certo? Além disso, pode ter a formação de um precipitado. Então, você tinha ali dois reagentes que reagiram. Os dois formavam um sistema que não tinha um corpo de fundo, não tinha algo que ficava sedimentado. De repente eles reagiram e formou algo que sedimentou. Não apareceu por acaso, aconteceu alguma reação ali que fez com que algo sedimentasse, formasse esse precipitado. Mudança de cor também pode ser indicativo de uma transformação química. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido muitas coisas com essa aula. Eu vou preparar uma lista de exercícios para vocês treinarem essa matéria de propriedades da matéria, separação de misturas. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para me perguntar. A gente vai fazer uma monitoria na quinta que vem para comentar alguma dúvida de vocês nos exercícios ou comentar alguma dúvida de vocês sobre essa aula aqui que eu dei hoje. Então fiquem à vontade. Façam sugestões, o que vocês acharam que eu falei que foi interessante, que deve continuar, ou que você fala assim, isso foi ruim, eu não gostei, não precisa fazer dessa forma. Então, o que vocês acharem melhor, vai falando que a gente vai tentando organizar para ficar de uma forma que seja a mais interessante possível para vocês, certinho? Obrigado por terem assistido a aula e bons estudos.